Olá, Velares, boa tarde. Olá, féricos e féricas. Tudo bem, Amanda? Hoje eu tô ótima, Van, e você? Também. Depois Essa que semana. começou um friozinho, É pelo menos verdade, aqui né? em Por São aqui, graças a Paulo, Deus, o calor também tá dando uma trégua. Eu espero que o frio chegue de vez, porque esse verão foi muito intenso aqui onde eu moro. eu acho que assim, demos tchau devidamente para a corte estival e estamos agora adentrando as terras de Beron. Com certeza. É, a- Bom, a é, gente o- passa longe do castelo dele, né? Mas nas terras eu acho que se não fosse ele é bom. governando, seria um local agradável de se morar. Eu Seria a gosto minha muito do corte, outono. seria a minha corte preferida se não fosse o Grão Senhor. É verdade. Quem sabe, né? Daqui a uns tempos a gente não tem novos ares aí. Tô Uhum. aguardando aí notícias. Mas espero que, inclusive, Amanda, que todos estejam bem, né, nos assistindo e que comecem a comentar. Eu estou sentindo falta dos comentários. Espero que venham mais. É Agora que a verdade. gente está engrenando mesmo, né, na As nossa tretas vão nave. começar a partir do capítulo 17, né? Hoje nós vamos destrinchar do capítulo 13 ao 16, mas no finalzinho do 16, como vocês vão acompanhar aqui no nosso resumo de hoje, acontece deles chegarem no momento que a gente estava esperando. Essa caminhada eterna vai dar aonde? E aí, na continuação do episódio seguinte, a gente vai ter muita coisa acontecendo, né? Planos sendo executados, informações históricas à tona. Então, hoje a gente Ai, vai velho. ver a estrada final, vamos dizer assim, de todas as peças se encaixando para que as coisas aconteçam de vez. Mas antes, Partiu né, como emocionantes. sempre de praxe, o Suriel passou para nos deixar as notícias mais quentes que estão rolando nessa última semana. E ele tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Você quer começar Comece por pela qual? boa, Amanda. Pela Comece pela boa. boa. Bom, a gente tava com uma suspeita, não sei se vocês se lembram do nosso último episódio, de que a Sarah J. Maas teria se reunido com a Margot e elas estavam Rob. num café, tava de costas, não dava para confirmar se era a Sarah. Mas recentemente o Suriel coletou informações de que várias atrizes estão aí lendo a Kotara, estão querendo ser a Feyre, estão gostando muito da história. E estamos aqui no perfil nos perguntando, né? Será que isso é um sinal de que a adaptação vem aí? Que tá tão silenciosa, né, nos últimos tempos? Será que isso é uma confirmação? Será que tem algum contrato sendo feito? Então não sei Alguns ainda. testes, né? É, Será que as talvez. atrizes vão fazer tem um nome certo para isso? Audiências, não é? Acho que Audições. sim. Isso, Audições. isso. Seria uma possível audição aí vindo? Que o Suriel Uhum. entrega as coisas, mas entrega pela metade. Ele faz a fofoca e vai embora, né? É Ordinário. verdade. É aquela coisa, né? Eu acho que se não saiu até agora a adaptação da Sarah, provavelmente é porque ela quer que saia uma coisa muito bem feita. E eu acho muito Sim. legal o fato de as atrizes estarem lendo a obra antes, né? Se elas forem de fato atuar como Feyre, enfim, qual for o Uhum. personagem que elas pegarem. Porque influencia muito na qualidade da interpretação do personagem também, né? Conhecer a história original e levar Sim. esse sentimento, essa personalidade para o roteiro depois. Então, espero E que é venham tão coisas bom, boas daí. e é tão bom saber que assim, atores e atrizes, as pessoas do meio artístico, consideram, né, dar uma chance para uma fantasia É tão verdade. assim alta, porque a Cotar, desde quando foi lançada a série, nunca deixou de ser Uhum, querida e trazer novos fãs. Então, muito bom saber que o pessoal do meio exatamente. artístico está lendo e dando uma chance também, né, para essa série que a gente Uhum. tanto Né, quem sabe, né? Tem algum artista ali que pode ter algum contato legal, que pode botar, mexer uns pauzinhos, dar umas ideias, né? botar Porque pressão. às vezes só precisa de um diretor bacana para assumir mesmo. E aí a Sarah deixa o projeto seguir, né? Porque eu, se fosse ela, faria a mesma coisa. Se não ficou do jeito que eu tô imaginando brevemente, eu não quero que minha história seja comprometida. Então eu entendo super o Eu lado dela de também. não ter saído até agora. Com isso, essa foi a notícia boa que o Sussu nos entregou. Mas qual é a notícia ruim?
Estou É uma notícia nervosa. preocupante, na verdade, né? Não é de hoje que nós vemos tretas acontecendo dentro do nosso fandom. E, infelizmente, parece que nessa última semana saiu a notícia de que algumas artistas, acho que dos Estados Unidos, eu não tenho certeza de onde elas são, foram convidadas, né? Parece que passaram por uma avaliação antes, foram convidadas para fazer uma arte para uma edição de luxo de Trono de Vidro que eles estavam querendo lançar por lá. E aí, quando foi mostrada a arte, como é que ficou, o pessoal desceu matando em cima dessas artistas. Não sabemos o que que aconteceu no fundo, né? Tava o pessoal acusando de que era IA, que era cópia de outra arte de uma empresa menor, que ficou muito parecido. E Uhum. aí eu não sei, né? Só que o ciberbullying foi tão grande que algumas dessas artistas até abandonaram o fandom, fizeram um post assim né, Ah, de aviso mesmo. o Suriel E passou aqui pelas minhas terras, também me cutucou, que eu fui ler um pouco do que estava acontecendo e só vi a parte em que as artistas estavam colocando notas de sim, de esclarecimento e de esclarecimento. saída Uhum, realmente do fandom. Não pois é. desenhariam mais Sarah, né? Uhum, Os personagens da Sarah. pois é. Triste, Complicado, triste né? chegar Porque não sei a tarde. história toda, se foi cópia, se não Uhum, foi, da onde que essas artes vieram, sim. enfim. Mas eu acho que também nada justifica comentários odiosos, né? Desrespeitando a integridade das pessoas. Se a gente vê algo que não está de acordo ou que poderia ter sido feito de outra maneira, tem várias formas de a gente abordar um artista, né? Em vez de atacá-lo, porque querendo ou não, são essas pessoas que dão vida a essas cenas das obras que a gente gosta tanto, né? Então, se a gente também ficar sendo desnecessário na internet, né? Só passar se a gente não gosta da arte, né? Ou chama com educação, com cuidado. Que aí, ó, o povo vai saindo do nosso fandom e aí depois, daqui a um tempo, quem que vai fazer artes, né? Daqui a pouco, se as editoras quiserem contratar novos artistas para fazer artes para os livros de luxo e tal, o povo vai Sim, começar a recusar, né? Porque vai ficar lembrando dessas situações aí constrangedoras da internet, vai ficar com medo. sim, Então, né, sim. tem que ter um pouquinho de consciência, né? Não estou defendendo nenhum lado nem o outro, mas eu acho que na internet a educação é sempre, ou deveria ser, a primeira coisa, né, da gente levar em consideração Essencial. ali. Sim. Essência humana mínima. Então, bom, ok, né? A gente vai trazendo as notícias do Uhum, Suriel e trazendo reflexões junto, né? com Tanto certeza. a de hoje, pelo menos pelo lado bom e pelo lado ruim. O lado bom do fandom aumentando aí, com atrizes entrando para o fandom e Uhum, artistas passando por algo tão odioso e desnecessário, nos abandonando. Isso é é. complicado. Isso pode ter Mas vamos reflexos futuramente, né? Às vezes não é sim. uma situação só de agora, e já existem esses conflitos, né? Eu espero que depois que sair o próximo volume de Acotar, as coisas se acalmem um pouco, porque todo mundo gosta das obras, né? A gente tinha que focar sempre nessa parte boa de conhecer outra pessoa que é um leitor da Sarah J. Maas, e menos um pouco em brigas que no fundo não levam a nada, né? Só levam a ódio e mais ódio. Eu espero Exato. realmente que, com o tempo, o nosso fandom amadureça, se torne mais unido, mais forte e, né, mais próximo também, porque tem algo em comum que nos aproxima. A gente começa feliz, termina com a reflexão mais entristecido, mas nós temos 4 capítulos pela frente para destrinchar com o Com lado bom do certeza. fandom, né? O Isso lado aí. bom que está aqui para dialogar conosco, que a gente espera o lado das pessoas educadas que venham conversar sobre as nossas análises aqui de toda semana, Amanda. Uhum. Então, hoje, Hoje é o do capítulo 13 até o 16, ao né? A gente vai 16. fazer no mesmo esquema de antes, vamos fazer um apanhado geral, um Hum, resumão. Depois trazemos curiosidades e percepções, né? A análise que nós fizemos, reflexões que a gente teve. E por fim, a gente termina nosso episódio com uma recomendação de livro. E eu tenho certeza que, assim como todas as outras, vocês vão gostar muito da de hoje. eu estou ansiosa por isso. Esse livro é maravilhoso, super recomendo. Mas vamos lá, nada de pular etapas. Vamos, que Bom, o meu livro já está aqui com as minhas notas para excelente. hablarmos. Bom, então vamos lá, pegando do começo no capítulo 13. A gente parou naquela cena em que o Ethan tava lá, daquela galera toda na Rainha Víbora.
O Ethan cansou de Sim. não fazer nada, e aí ele foi fazer barraco com segurança da Rainha Víbora pra ela falar com ele, que ela tava fechada no escritório dela. 5 horas depois de muito bater pé no chão, ele consegue. E aí, quando ele está de frente pra rainha, ele pergunta: o que você vai arrumar com a Sabine? Aí a rainha disse: eu não me envolvo em política, a Amelie teve a garganta cortada. Eu fiquei assim: e não morreu? Como que esse povo Sim. tem a garganta cortada e cara explodido e não morre? Gente, eu não entendo um negócio Dani, desse. Mas tá, né? Outro nível de ó, férico aí. Mas enfim, aí a Amelie teve a maravilhosos. garganta cortada, os seguranças tacaram ela num leito de rio qualquer, e a Sabine do lado. Provavelmente a Amelie se recuperou, viu o estado de Sabine, arrastou a mulher para casa e a rainha Víbora ainda brincou. Eu acho que alimentá-la com uma dieta rica e em Prima Lux vai ajudar a regenerar o corpo dela. Então, né? O Ethan O pergunta, rosto. eu fico imaginando. E o Ethan Uhum. pergunta, por que você não matou ela? E ela pergunta de volta, por que você não matou ela? Né? Eis a questão, eu perguntaria a mesma coisa. E aí ele explica os Exatamente. negócios do clã dele lá, que tinha que ser testemunhado pelos outros lobos para a pessoa que matou ela assumir o cargo dela, que não sei o quê. Então, se Uhum. não for testemunhado, é só um assassinato qualquer. E aproveitando que ele já estava lá, né, ele aproveita para perguntar: o que que você quer para deixar a gente embora? Porque a gente tem coisa para resolver, né? Não dá para ficar Tem aqui co- preso. Temos mais Hum. coisas para fazer da vida do que ficar Tenho aqui com coisa mais você, importante do que ficar aqui cobra. te divertindo. Aí ela diz: eu quero uma luta particular. E essa luta inclui a liberdade de todo mundo. Até mesmo o Tyrion, ela ia deixar eles levar embora se ele vencesse a luta. Uma luta para ela mesma, só para ela assistir. E aí ele deixa as condições ali. O Ethan, como uma pessoa muito inteligente, ele aceita e vai embora. E não sabe quem é o oponente dele. Assim, meu Deus, né, gente? Noção aqui. Sabe? Olha com quem você tá lidando. Ele Meu é Deus. muito Nessa hora alegre. eu fiquei assim, meu filho, você é muito inocente, não é possível que não aprendeu nada até agora. Só sofreu Mas, quedas é, pretas e ele continua sendo inocente e muito alegre. Tudo vai dar exatamente. certo, é muito poliana. O Ita é muito poliana. Vamos ver o que É. que vai dar, né? O que que vai acontecer depois com essa luta. Depois a cena Uhum. muda para a Lídia. A Lídia é uma pessoa muito esperta, gente. Eu me impressiono toda vez que eu leio alguma cena dela. Ela tá lá Eu no também. quarto dela, digno de realeza, com ouro e luxos e não sei o que mais. Tá lá, penteando o cabelo dela, de roupão. E aí o Pollock sai do banheiro. Gente, essa cena eu acho que alguém tinha que fazer um desenho animado disso. Porque ele sai com as asas, o cabelo pingando e o pau mexendo para um lado e pro outro. Eu fiquei assim, gente, imagina o que que a Lídia já não teve que ver. Se isso é uma coisa do dia a dia dela, eu fico. A pessoa tem que respirar muito fundo. Eu não sabia se eu ria nessa cena ou se eu ficava enojada. Bom, aí ela tá lá, enquanto ela penteava o cabelo, tá lá pensando, né? Ai, meu Deus, será que o Declan vai aceitar? Será que ele vai estar lá no dia que eu falei, no local e tal? Ele tá pensando se a rainha do Endier é realmente confiável. E Uhum. enquanto ele pergunta pra ela, ué, por que que você não tá pronta? A gente tem que sair em 15 minutos. Ela Eles... simplesmente fala Ah, que o ciclo menstrual dela chegou, que ela já tinha tomado um tônico, mas, né, não ia dar pra ir. E aí o Pollux tem nojinho, então ele não come a Lídia quando ela tá no ele, menstruada, ele tem né? Nem nomes. Ai, encosta. Ai, credo, que horrorosa. nojo. E aí engraçado que ela aprendeu a gostar do ciclo menstrual dela justamente por isso, né? Porque mantém a Uhum. criatura longe dela, Longe. Sim. né? Mal sabia ele que, na verdade, ela adiantou o ciclo. Ela tomou uma poção para fazer chegar a menstruação 2 semanas antes, para que se desse alguma coisa errada com o plano de salvar o Room, ela já tivesse alguma coisa, né? Uma carta na manga. Né? Então o Uhum. Pollux ia deixar ela em paz, porque ela tá sangrando, aí não pode encostar. E que engraçado, né? O cara tortura, vê sangue o tempo todo, mas o Tem sangue dela nojinho. ali, que é isso? Não faz Mas o menor sentido. é um escroto, é um macho escroto total nessa hora. Ai, ai. Bom, enfim, né? Aí o Pollock se arruma, e aí quando ele sai do quarto, a Lídia fica na cama um pouco, e aí ela espera pra ver se tá tudo bem. Aí ela sai correndo até o banheiro, pega uma sacola de produtos Essa femininos, parte. né? Que ele também não mexe, porque, ai, se eu encostar no absorvente, não pode, vai Ai, acontecer vou alguma coisa, morrer. que nojo. Enfim, ele não encosta nessas coisas, basicamente, né? Então ela tira de lá um celular descartável que a Opium manda todo mês pra ela, só que ela raramente usava.
Dessa vez, ela decidiu usar para pedir ajuda. Ela liga o chuveiro para abafar o som e liga para uma loja de freixos, que eu nem sei o que é isso, na verdade. Então, uma loja de alguma coisa que tem a ver com a Opium. Freixos e azulejos, se eu não me É, engano. um trem assim, verdade. E aí A ela se Sarah identifica, Jessica. né? Ela se identifica, fala que é a Daybright, aí eles confirmam a identidade. E ela pede para mobilizar os agentes em 3 dias para o plano que ela tá organizando. Mas a moça lá do outro lado da linha fala que não tem como, porque eles estão sem gente, o pessoal tá abandonando a causa. Aí a Lídia pede para falar diretamente com o comando, faz de novo lá a identificação. Aí eles concordam em seguir a ideia dela, porque era algo que eles estavam esperando há muito tempo. Então a gente ainda vai descobrir que vai acontecer. E é isso, né? Uhum. Exato. E ainda no capítulo 13, a gente volta para a caminhada eterna que não dá em lugar nenhum com a Bryce, a Nesta e o Azriel. A Bryce ainda tá lá com as mãos sangrando, nada de se curar e ninguém entende por que não estava acontecendo isso. A Nesta, de repente, pergunta mais uma vez sobre a estrela no peito dela, extremamente curiosa, mas agora, em vez de perguntar sobre a luz, ela pergunta sobre a forma, né? Porque era o mesmo formato da tatuagem Desenho, né? que ela tinha nas costas, né? Daquela barganha que ela faz com Cassian lá em Corte de Chamas Prateadas. E aí, a Bryce provoca, né? Ah, é porque a gente tá destinada a ser best friend. Mas a Nesta não ri, não exposta emoção nenhuma. É. Aí a Bryce deve ter feito aquela cara assim, né? Ah, ok, né? Deixa eu mudar de assunto aqui, senão vão começar a me odiar. Deu ruim. Não deu bom. Aí ela pergunta se era por causa dessa estrela, né? Dessa semelhança que a Nesta tinha se voluntariado para ir atrás dela. E a Nesta confessa, né? Ah, eu aprendi a me deixar guiar pela intuição dessas forças superiores desde que me tornei feérica, né? E aí, no meio do caminho, eles se deparam com um esqueleto gigante. Tipo, só os dentes eram do tamanho da mão da Bryce. Imagina um dente do tamanho da sua mão, gente. Esse tamanho. Que bicho que era esse, né? Tubarão Era isso, do nosso tempo. né? Aí a Bryce até pensa, né? A Nesta seria uma pessoa que eu ia querer ouvir a história, né? Assim, mas não dá tempo dela pensar em mais nada, porque enquanto eles estão passando por um dos arcos da caverna, aparece o verme de Midgard no rio atrás deles. Minhocão à vista. É a passagem do capítulo perfeita, né? Pois é. E aí, mas bom, no 14 já continua nessa cena. Aí o verme veio igual a Bryce queria. Aí a gente quase cai pra trás, né? Como assim, Bryce? O verme veio igual você queria? Aí a gente descobre que o sangue que ela tinha deixado pingar no caminho era o que estava atraindo a criatura. Ela se machucou de propósito, caiu nas pedrinhas do rio e ralou os joelhos e a mão de propósito. Ela reabria os machucados. Olha que sacana, gente. Bom, aí a Nesta e o Azriel imediatamente assumem postura de luta, de costas um pro outro, Nesta brilhando de chama prateada, o Azriel brilhando de azul, 2 foguinhos flutuantes, eles estão com as espadas erguidas, e aí quando a Nesta olha pra Bryce, ela entende tudo. Entende a intenção, que era tudo uma armadilha pra eles. A Bryce, assim, né? Só vira e corre, nem olha pra trás. No fundo, ela nem queria que eles se machucassem, né? Mas... Eu achei o máximo, ela viu o verme e eles... Desculpa o corte aqui. Tem uma cena nesse capítulo que eu ri mais do que essa ainda, mas a gente chega lá e aí eu conto. Na minha cabeça era isso. O verme, eles vamos lutar. A Bryce olha pra eles, vira de costas e ó, sai no pico. Só poca fora. Bom, aí o que acontece, né? Ela não queria que eles se machucassem, mas também não queriam que eles ficassem sabendo qual que fosse a informação que ela tinha ido ali encontrar, que nem ela sabia o que era. Só que ela corre e em algum momento ela escuta um grito de dor do Azriel e a luz azul se apaga. Em seguida acontece a mesma coisa com a Nesta. E fica só o silêncio e a escuridão, e a Bryce diminui o ritmo da corrida até que ela para diante da arte na parede, que tem um férico enfiando uma lança na garganta de outro. Aí ela deve ter sentido culpa, né? Ai, meu Deus, férico contra férico. Repetindo o ciclo, eu estou sendo uma bundona aqui. Aí ela começa a hesitar, né? E aí ela se sente mal e ela até se arrepende de enganar eles. E ela volta correndo na esperança de ter alguma coisa para salvar. Quando a Galera Record liberou esse post, Ivan, você lembra que tem essa cena, um trecho que eles postaram antes do lançamento do livro?
Aquelas Bryce posts correu, lá acho que foi um de negócio assim, Bryce correu na direção de Nesta e Azriel rezando para que houvesse algo a ser salvo. Quando postou isso, eu imaginei que era outra coisa completamente diferente, não que a Bryce ia voltar para salvar eles da armadilha que ela mesma criou. Eu fiquei assim, Essas citações nossa, jogadas são ótimas para né? queimar a cabeça, né? Exatamente. Na época, antes de eu ler a história, eu não imaginava, não tinha nem cruzado meus pensamentos que ia ser uma coisa desse tipo. Bom, aí ela vai voltando, né? Vamos refazer meus passinhos aqui com calma, mas nada da galera. Até que na frente ela vê a Nesta lá, deitada na água, se remexendo. E quando ela corre para ajudar, a Nesta tá com os olhos abertos em fúria. E quando a Bryce menos espera, uma mão agarra a garganta dela com uma faca apontada. Quem será, né? O quem tava sobrando e faltando na cena. E aí eles perguntam, o que você voltou, né? Ela disse que voltou para ajudar, pergunta cadê o bicho, né? Que tava caçando eles escondido, porque Sim. viu o fogo prateado da Nesta, ficou assustadinho. Então tava caçando eles. E aí a Bryce fala, por que você só não corre, caramba? Aí ela falou, não, a gente vai matar esse troço, não vai ficar vivo, não. O Asa, então, afasta a faca da Bryce, depois que a Nesta dá um aceno de cabeça para ele. E a Bryce percebe que eles é que tinham atraído ela de volta. Que aquele grito lá era para testar se ela ia voltar, se ela ia se sentir mal. Olha só. E aí acabou que a Bryce É um revelou que ela tinha um enganando o coração outro. mole. É um enganando o outro. Pois é, Uhum, ninguém confia em ninguém mesmo. E uhum. aí, eles têm a grande questão. A Bryce, que é a isca, que deveria ser a isca, porque o sangue era dela. Então, o verme estava Sim. atrás, era da Bryce. E aí, eles botam ela parada lá. Essa cena que eu falei, Ivan, que eu me lembrei daquele joguinho que você tem que bater no buraco e acertar o bichinho, porque fica a Bryce no centro ali de isca e a Ness e o Azriel tacando os foguinhos no bicho, que fica saindo e escondendo, saindo e escondendo. Eu fiquei imaginando isso. Eu falei, nossa senhora, eu ri demais. Faz Né? sentido, Amanda. Que aí Pro- fica isso um tempo, porque ninguém acerta o verme, ele é muito rápido e aí todo mundo vai ficando com ódio. Agora parece que virou questão de honra matar o bicho, né? A Bryce E a tem. pobre da Bryce Tá enganou para lá, ser né? enganada. Pois é. Aí a complicação vem que o verme come a magia deles, né? Então, assim, como é que vai matar? Olha, A né? Ness, a Nessa dá a sugestão, a Azriel conter o bicho pra ela furar ele com a Ataraxia, a espada dela. Mas Uhum, o Azriel fala, não, ele foge das minhas amarras como se fosse teia de aranha, né? Não segura o bicho de jeito nenhum. A Bryce uhum. vira pro Azriel e pede a Aster de volta, dá a espada aí pra ajudar. Mas a Nestra, ela puxa do além a máscara e coloca. E aí, Não. adivinha, o mega esqueletão que tava lá morto ressurge, levanta e agarra o Megazord. bicho como se não fosse esforço nenhum. É um esqueleto megazord, é uma excelente descrição, porque o bicho não é pequeno. E aí, Uhum. né, a Nesta vai se aproximando do verme, já que o esqueletão tá lá segurando. A Bryce tenta ajudar, mas o Azriel segura ela e deixa a Nesta fazer o trabalho dela. Eles ficam olhando, a Nesta toda plena lá com a máscara subindo em cima da coluna do esqueleto. Ela pula Uhum. e mete a espada na cabeça do verme e o verme morre. Simples assim. Fica imaginando a cena da Nesta andando em cima de um esqueleto gigante. Gente do céu. Bom, Completamente em só que tem transe, aquele mas problema, né? Botar a máscara faz certas coisas conosco, né? Quando a Nesta coloca a máscara, a Bryce sente o poder do negócio, falando morte, memento mori, repetindo essa frase. E o ela Azriel sente corre até a uma Nesta, porque sensação ele de já morte, sabe. né? Sim, com Uhum. certeza. E ele manda nessa tirar a máscara, mas ela oscila. Tá com a espada lá armada ainda. A Bryce tá ainda assombrada e o Azriel tenta de novo. Ó. Pede pra ela, deixa o esqueleto descansar. E ele começa a falar pra Nesta quem tava esperando ela voltar pra casa. Aí fala do Ai, Cássio, o coitada. Cássio tava esperando você na casa do vento, as Valquírias, as suas irmãs. Mas a Nesta só larga tudo e a máscara cai quando ela fala que o Nyx está esperando. Eu achei tão bonitinho. Eu também. Falei, Oh, olha, maldoso. Teu sobrinho, Nesta, tá te esperando, aí ela larga. o bebê da vida de todos eles, né? Ai, que Eu acho nível que a mais relação dela com o Rissand deve ter melhorado minimamente, porque se ela é tão próxima do Nyx assim, gosta tanto dessa criança, eu acho que ela tá convivendo esperamos, mais, esperamos ver mais disso em Acotar. né? Nix, amorzinho. Mas foi bem Também legal tô essa muito hora. curiosa. E aqui eu queria só fazer uma observação. O carinho, né? Com que na hora que ela tira a máscara, que ela sai do Sim, transe,
Dela com E o Azriel, As né? ali com Eles se ela, aproximaram muito. Eu acho ele, que é uma amizade maravilhosa. ele abraçou para acolher, porque com certeza, imagina o Uhum, estado que ela volta depois que aquela entidade, né, da máscara sim. liberta ela. E ali foi tão, tão bonito, Eu porque acho que ele e a a Nesta própria são Bryce amigos percebeu. bem próximos, assim, mais do que a Mora e o Ezreal seriam atualmente. Pelo menos é o que ficou parecendo pra mim. É o que deu a entender, a sugestão é essa proximidade. E a Uhum. Bryce, ela até coloca nessa hora, né, que ela se afastou para deixar eles É, passarem parecia por um aquele momento momento íntimo, né, íntimo deles. deles. Que acabou Exatamente. rápido, né? Porque É, a aí. Nesta não se prolongou muito porque a Bryce estava ali, né? Então também não vão ficar demonstrando coisa mais do que precisa. Aí ela, Sim. Nesta, só faz a máscara desaparecer. Parece que ela aprendeu a ser férica e desenvolver os poderes aí, né? Esse negócio que igual o Uhum. Rissand faz de as coisas somem no ar e vão parar não sei aonde. E ela olha pra Sim. Bryce e fala: continua andando. Simples assim. Sim. Bom, aí continua, volta na cena do Ethan e do Tyrion. Estão lá parados, aguardando alguma coisa acontecer, porque é o que dá pra fazer. Enquanto isso, o Uhum. Tyrion conta pra ele que o Mark, o namorado do Declan, conseguiu sair. Ele é advogado, fez um monte de ameaças jurídicas lá e saiu correndo em direção ao escritório para tentar descobrir uma forma legal de tirar eles de lá. E enquanto isso, o Ethan revela pro Tyrion o acordo que ele fez com a Viper Queen. O Tyrion fica puto da vida, sai xingando o Ethan e bate o pé e vai embora. E o Declan, que estava na cena também, diz que o óbvio é que ele devia ter falado com eles, né? Aí o Ethan rebate: é, eu sei, mas a gente não tem tempo. A Corsa deu 2 dias pra ser da gente. Enfim, né? O povo, na hora do desespero, não, Ah, não pensa com muita clareza, mas é o que é, já estava feito, pronto. No capítulo esse, 15 já, né? Aí a cena no, desse no- pessoal vai cortando bem rápido, porque até que acontece, demora, né? Talvez a Sarah quisesse Uhum. fazer essa passagem de tempo mesmo, enquanto tava todo mundo resolvendo outras coisas, né? A Bryce no canto, a Lydia no outro, o Hunt e o Rune no outro. É exatamente isso que a gente tem de sensação. Tá tudo Uhum. acontecendo ao mesmo tempo, mas os pontos de vista vão alternando e a Uhum. gente vai vendo o caminhar de cada ponto de vista, Sim, né? Então eu achei exatamente. isso bem formidável. E temos o Exato. capítulo 15 agora, Isso, certo? já estamos no 15, o negócio tá passando. Aí, bom, eles Uhum. continuam caminhando, a Bryce ainda tá tentando afastar os sussurros da máscara, né? E o Ezreal Sim. tá do lado da Nesta, um pouco mais próximo, como se pra ficar de olho nela, depois que aconteceu todo o evento lá de levantar os bichos Uhum. da morte. E aí a Bryce pede desculpa pra eles 2 vezes, eles não estão nem aí, né? Estão todo mundo puto com ela. Aí a Bryce se irrita, pergunta: por que vocês não me matam então? Segue sozinho. Aí eles Uhum. revelam, gente, olha como é que é todo manipulador esse povo. Eles revelam que foram eles que causaram o desmoronamento lá no início, né? Que eles ficaram presos Uhum. do outro lado. Não foi aquilo uma coincidência, não foi culpa de Bryce. Foi, na verdade, o Ezreal que causou aquilo. Na Uhum. verdade, tudo era obra de quem? Do Rissand. O Rissand Do nem Reese. aparece, mas ele tá por trás de tudo, né? Meu Uhum. Deus. Então, Ou assim, o seja, Richard ficou lá se gabando. Aí eu já sabia que ela ia pular pra caverninha, eu já ela ia sabia que isso ia atravessar. acontecer. E foi o Richard Uhum. que mandou eles seguirem ela e garantirem que só ia ter um caminho pra Bryce seguir, porque o Richard queria descobrir também É. o que tava lá embaixo, assim Isso que eu como a Bryce. achei o máximo, porque é exatamente essa questão. Ele manipulou, mas o tipo, você não é uma coisa aleatória, né? É. É para seguir este caminho e tem que ser vocês dois e tem que ser dessa forma, E eu acho que né? isso representa bastante o Rhys, sabe? Porque às vezes o povo fica falando que cagaram o Rhysand nessa obra, mas pensa o que ele fez com a Feyre no começo, quando ela foi buscar o anel da Tecelã, por exemplo. Um monte de mentirinha que ele teceu pra ela entrar lá e pegar o trem. Que nem era pra isso, era pra outra coisa. Por uma intenção boa, né, no final, mas ele é um mestre das jogadas, ele sabe fazer isso muito Sim, bem. Então, assim, não me surpreendeu, mas eu achei legal, né, ter sido faz Rhysand parte esse do tempo todo. perfil, faz parte do perfil de liderança do Reese. É Ele verdade. está sempre um passo à frente. E são Uhum. 500 anos para ele estar um passo à frente. Ele consegue, pelo menos à frente da Ferma, humana, à frente É, da Bryce, com meio certeza. humana. Então, Até da Nesta, né? Que também é muito recente, Férica transformada. Então. sim. E o que Aí a mostra Nesta também. só. E Uhum. aí, Amanda, fica aquela questão, né? Ele, em momento algum, realmente falou: vão para matar. Se der É, qualquer erro,
elimina tudo. Ele estava curioso, ele não viu de fato uma ameaça tão grande nela. E ele confia em Então, quem ele mandou também, né? Que não seriam pessoas que iam morrer exatamente. fácil assim. E como a Nesta e o Uhum. Azriel treinam juntos, muito provavelmente, né? É. Então, ele achou que era uma equipe pouco pequena, que daria conta do recado, sem também gerar suspeitas além do necessário na Bryce. E outra Então, questão, Azriel carregando a espada da Bryce. E a Nesta carregava outra coisa, que a gente vai descobrir aí exatamente. mais adiante. Ou seja, foi tudo muito bem arquitetado mesmo, né? Exatamente. E Aí, né, assim, a Nesta revela que eles não matam ela porque ela também viu essa estrela de 8 pontas em um outro lugar, numa visão que ela teve. E a Bryce uhum, pergunta que lugar é esse, e a Nesta só fala um lugar nada bom, né? E fica lá todo uhum. mundo em silêncio, todo mundo puto. Até que eles chegam na frente de um precipício e a cena para por aí nesse capítulo. Depois a Exatamente. gente tem uma cena de partir o coração, que o Room, tadinho, tá lá tentando manter comida no estômago, tentando ser adulto, e ele está novamente, depois de muito tempo, naquela ponte que ele e a Lídia dividem, né, na ligação que eles têm. Ela tá lá em chamas, e ele diz a ela que precisa passar informações adiante. Ela apaga o fogo, né, que protege a A feição volta dela, fora, e né? fica só ela. O Ru não consegue não deixar de achar essa mulher extremamente gata, mesmo que antes, né, dele saber tudo, isso não importasse para ele, né? A aparência dela não era o essencial, que realmente Isso. o sentimento era muito forte. E aí ele conta para ela, né? Ele tá bem puto, então ele conta super seco assim, tentando ser o mais distante possível, e ele conta o que o Hunt contou para ele, né? Que o príncipe do Fosso tinha visitado ele, revelado que a Bryce não estava no inferno, e a Lídia não faz muitas perguntas além de onde ela está, né? Porque a Lídia sabe as perguntas certas, né? Ela é esperta e direta ao ponto. Então ele diz que fala essas informações todas para ela, para preparar o comando da Ófio, né? Porque os exércitos que a Bryce tecnicamente foi buscar não iam vir, pelo menos não agora, né? O inferno estava aberto, mas ela não estava lá. Então não é nem tão recentemente eles teriam ajuda. Aí eles ficam lá ponderando, mas será que a Bryce está morta? E a Lídia fala com certeza não, porque os místicos do Regalos ainda estavam caçando a Bryce. E que o Regalos provavelmente sabia de algo que eles não sabiam. E isso deixava ele assustado. Provavelmente ele estava arquitetando algum plano. Mas enfim, aí o Ron não aguenta muito tempo ficar olhando para ela e se vira para voltar para o seu lado da ponte, né? Ele lembra de quem ela era, né? Que mesmo agora que ela tivesse identidade secreta, ela tinha sido a Corsa por muitos anos, e nananã. E aí a Ele ainda Lídia se diz sente a muito ele, né? traído. Ele ainda tá com um rancor muito grande. Aí ela diz que tá fazendo de tudo para ajudar ele, para tirar ele dali. Ele tá com foda-se, né? Disse que só veio repassar a informação e mesmo quando ela olha triste, com o coração partido para ele, ele diz: "Você morreu para mim". Nossa, Falei: essa "Mas parte. homem, que isso, sou? Que isso?". Eu entendo o lado dos dois, mas a gente quer que ele pare de ficar só. Ai, meu Deus, é difícil dizer, né? Mas Apunhalando a ela, né? E situação dele tá raspando complicada a e a dela ferida. também. Uhum. Mas é interessante que a gente também vê um caminhar aí, né? Porque antes ele não queria nem ouvir a voz dela, ele fechava, ele barrava a Uhum, conexão da ponte deles. é Mesmo verdade. fraco, ele não conseguia, ele não conseguia seguir adiante. E agora Uhum, ele já aceita, ele, mesmo é. que seja para passar a informação, mas ele aceita a presença dela, ele ainda se sente atraído por ela, mas quando bate o Só rancor, tá sendo teimoso mesmo agora. porque o sentimento de ódio tá maior do que o sentimento de amor. A gente Mas, percebe que aí é uma teimosia e que essa teimosia está é, começando a cair muito de pouquinho em pouquinho, né? Uhum. exatamente. Bom, e no capítulo final, que é o 16, eles estão lá, né, Asriel e Bryce, diante do abismo. O Asriel não consegue voar, porque a gente descobriu realmente que as asas dele são muito grandes e ele não consegue abrir nem até a Para metade. abrir essas É, asas, então não tinha como voar. E aí a Bryce pergunta: é outra manipulação de vocês pra me convencer de que não tem como? Aí eles falam que não, né? Ela pergunta se ninguém tinha uma corda, se o Azel não podia moldar a sombra pra fazer uma ponte, sei lá, ou aquela luz para azul condensar a dele. sua sombra, Ela tenta essa luz azul pensar o que que você pode. tem. Que ela não sabe, né? Que são os sifões ainda. Até Sim. que a única alternativa que eles têm é a Bryce pergunta pra ele se ele poderia usar esse poder azul dele pra carregar ela, né? Como se fosse a bateria.
Uhum. E ele diz, né? "Ah, como é que eu vou confiar que você não vai teleportar pra lá sozinho e deixar a gente aqui?" E aí, basicamente, ela fala que não tem outra forma, né? Ela também tem que confiar que ele não vai abrir um buraco nela com a luz azul. Então é uma confiança dos dois lados. E aí, Sim. como ela diz, eu não tenho nada pra oferecer pra vocês, né? Vocês tiraram tudo que eu tinha de valioso, a espada, o celular e tal. E aí, nesse instante, a Nesta mostra o celular dela, que tava ali o tempo todo, O aparentemente, né? tempo todo. E Uhum. lá tinha a foto dela, da Bryce com as amigas, e a Nesta parece que usa isso pra convencer, né? Se você fizer levar a gente junto, a gente te entrega o telefone de volta. Conseguir algo que é valioso pra você. Bom, aí o Azrael mira na estrela da Bryce, e é interessante a sensação que ela descreve aí, que é diferente do poder do Hunt percorrendo ela. Ela sente uma Uhum. queimação como se fosse a mais pura das bebidas. Eu falei assim, Uhum. interessante, será que isso quer É dizer alguma coisa? eu, eu achei que ela sente ela se sente empoderada, né? É mais destemida do que nunca, assim, o Mais corpo dela fica destemida. incandescente, brilhando. Isso. Então, assim, Ah, talvez seja algo Féricos. que pode ser explorado quando a gente tiver um livro mais focado nos poderes do Ezreal, né? Porque realmente Sim. aparece bem pouco ainda. E se Então, a gente for parar para vejamos. analisar, pelo menos ali, é um poder mais puro. Ela tá na terra natal dos féricos, né? Sim, Então pois é um é. poder mais, enfim, Talvez muito seja mais mais forte ali, enraizado, né, no mais local. forte, sim. Uhum, Mas foi gostoso de ler a sensação que ela teve, pois né? é. Vamos ver se isso quer dizer alguma coisa, né? Vamos guardar esse detalhe para cenas futuras. Bom, aí ela tá lá recarregadíssima, estende a mão pra eles e teleporta pro outro lado. E depois que ela gasta um pouco desse poder, ela volta ao normal, né? Só a estrela do peito que continua brilhando. O Azrael se Isso. afasta dela e interessante ver que a espada e a faca agora elas estão vibrando ao invés de só chamando ela, né, para perto. Uhum. Parece que elas estão mais fortes, mais presentes. E ela quase cede à tentação de tentar pegar do Ezreal, mas aí ele se afasta antes dela pensar em fazer algo mais. E aí, eles chegam numa parte da caverna que aí aparece o caldeirão desenhado lá em cima da montanha Ramiel. Mais uma coisa, né? Porque eu não lembro quem que falou, se foi o Bonnie Carver, né, o entalhador de ossos, ou se foi outro personagem, que eles não exploraram os segredos da montanha Ramiel ainda, né? Tem a montanha da prisão, o Under the Uhum. Mountain, que é o sob a montanha, e tem a Sim. Ramiel, que são as três montanhas. Então pode ter coisa lá que vão ser exploradas ainda em Akotar futuramente, imagino eu. Mas aí e Esperemos. essa foto da arte me lembrou exatamente isso, né? O que, que o Caldeirão tava fazendo em cima dessa montanha e tá representado ali tão cedo. E aí Uhum. a Sim. Bryce nunca tinha pensado sobre isso. Ela pergunta por que, que um caldeirão seria tão importante. Que ela conta, né? No mundo dela são 5 deuses, não tem esse negócio de caldeirão De que cria caldeirão. coisas, né? E E dá acaba que a vida a Nesta. tudo, né? Pois é, da vida brota dali. E aí a Nesta até conta que foi assim que ela virou férica, né? Que o caldeirão ele era senciente. E a Bryce pergunta, igual a máscara, né? Que assim como a Nesta, a Bryce também consegue sentir. Aí a Nesta diz que sim, né? Que é até por isso, como ela foi feita pelo caldeirão, que ela pode usar objetos como a máscara e os outros do tesouro nefasto. Que a Bryce fica até curiosa, né? Essa máscara é uma arma comum para vocês no dia a dia aqui? Ela fala que não, né? Que é porque foi feita desse tesouro aí. Aí a Bryce E, lembra do chifre, né? Assim que ela descobre essa informação, ela pensa, já que o povo que foi morar em Midgard levou o chifre daqui, possivelmente esse chifre foi feito pelo caldeirão. Mas essa informação ela guarda para ela, né? Deixa eles pensar que era a sim. tinta que saiu do caldeirão e não o chifre em pó E que foi misturado na essa, tinta. essa parte é interessante porque eles começam a conversar, né? A curiosidade é Uhum, maior, independente quem manipula quem engana uhum, quem, mas a gente estamos dentro da cabeça da Bryce. A gente entende que a Bryce tem, né? Ela vai até um ponto e fala, depois tem coisa que ela guarda, ela ainda se uhum, segura com medo, mas sim, do outro lado o diálogo acontece, a Nesta entrega tudo. Né? Eu pois fui é. feita, os itens nefastos, os tesouros nefastos foram feitos, Uhum. por isso que eu consigo comandar, é por isso que eu senti que a sua tatuagem foi feita. Já, Tudo já assim, foi ficou revelando, né? tudo. Mas eles Foi. realmente estão muito curiosos, né? Até nesse capítulo mesmo isso fica evidente. Aí a Bryce fala, né? Talvez o Caldeirão e a deusa Urd, né? Que é o deus dos destinos, estejam conectados, né? Podem até ser a mesma Uhum. coisa.
E aí a Bryce, dentro dessa conversa, fica curiosa, já que estavam falando de destino. Ela pergunta para onde iam as almas depois da morte no mundo deles, né? Já que lá no Uhum. Midgard tem aquele problema todo de Prima Lux, Secunda Lux e tal. E aí eles dizem, as almas voltam para a mãe e ficam com ela até a mãe botar a gente no mundo de novo, né? Dar um novo destino à nossa alma. E nesse momento a Bryce revela para eles o que que acontece no mundo dela, né? A Nesta e o Joel ficando horrorizados, Vocês né? viram alimento para eles? Exato. Gente, vocês são comida. Só E aí, comida. a Bryce também decide se abrir um pouco mais aqui. Ela conta que vendeu o lugar dela lá no Quarteirão dos Ossos pra Danica, com medo de ela não conseguir entrar por causa do que a Danica fez, né? E Uma fica aquele troca da alma clima dela, né? bem depressivo, né? A Bryce não sabe pra onde a alma dela vai ou o que vai acontecer. Aí a Nesta eu achei interessante aqui, porque eu acho que ela ficou compadecida com a situação da Bryce. E ela oferece o celular dela de volta, como se fosse só pelo acordo que elas tinham feito do teleporte levar eles junto. Uhum. Mas a Bryce sentiu que tinha alguma coisa a mais ali, mas prefere não comentar, né? Deixa abaixo. E aí a Bryce mostra o É um Hunt pra eles, pouquinho, né? né? A fotinha do Hunt. Eu achei fofo. Deu até saudade do Hunt, assim. Toda vez que a Bryce tá longe do Hunt, a gente fica assim, ai meu Deus, tadinhos. Ai, junta logo, Sarah. Eu só consegui parar de ler quando foi a minha primeira vez, até eles estarem juntos de novo. Eu devorei essa primeira parte, assim. Quando é que vai resgatar o pobre do homem pra ele se ver de novo? Quando que Aí eu eles pude vão dormir em ficar paz. juntos? Sim. Só depois que tava todo mundo resgatado, respirando e vivo, aí falei, ok, agora eu durmo, no outro dia eu continuo. Foi assim a primeira experiência. Bom, Sim. aí a curiosidade deles fica evidente aqui. A Nesta pede, menina, ensina a gente a usar esse negócio aqui, porque a gente quase ficou doido tentando descobrir como é que esse troço funciona. E aí a Bryce começa a explicar, né? Da Aí próxima vez mostra que as nós fotos. pararmos, você mostra pra gente que ela Sim, fala isso, exatamente. né? Explica mas com os detalhes, né? Aí depois a Nesta pergunta das músicas, a Nesta fica pasma que tem milhares de músicas, né? Como assim milhares? E aí a Uhum. Bryce fica, tipo, é difícil para ela explicar, né? Como é que explica que tem uma empresa de música que faz isso? Como é que Uhum. explica que ligação telefônica não é uma conexão entre mentes? Então, eu achei muito engraçado. Aí a Nessa fica até tão surpresa que ela faz até uma zoeira ali, né? Nossa, eu tô surpresa que esse celular não troca suas roupas, eu cozinho pra você. A Bryce falou, espera uns anos pra você ver, porque magia e tecnologia lá no nosso mundo, elas estão misturadas, então quem sabe, né? Sim. O Azriel Isso também aproveita, né, nesse tempo. Ah, você ia comentar? Pode comentar. eu ia comentar que como que a Nesta é perspicaz nessa conversa, porque ela pode não estar entendendo nada do que é tecnologia, mas a Bryce ficava, então, isso funciona assim, mas na prática eu não sei. Meu celular tem Uhum. tudo isso, busca, mas não sei como é que tá aqui Eu dentro. sei o que faz, Existe agora a lógica por trás a disso eu não tenho lógica por ideia. trás, o que é a tecnologia, como que chega o resultado final. Na prática, eu não sei. Tem uma hora que a Uhum. Nesta ainda tira sarro dela. Já sei, na prática você não sabe, né? Exatamente. Já São chegou a como os terceira padres, né? curiosidade, ela não sabia responder, ela já até pegou a ideia. O Tirou a Azriel, dúvida. né, já que ele é uma pessoa treinada, ele já pergunta, e aquelas armas que você mostrou lá na Veritas, né? Uhum. Aí ela, não, isso daí era só tecnologia mesmo. Mas, né, capaz de chegar um momento que eles usem a magia para melhorar ainda mais e destruir ainda mais. Até que, no caminho, eles chegam a uma parede de metal que bloqueia o caminho. Tem uma estrela gigante de 8 pontas no meio. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa, né? Um sinal. E a Uhum. Bryce pergunta pra Nesta, foi aqui que você viu essa estrela? E a Nesta só fala, nunca vim aqui nesse lugar não, foi minha primeira vez. Aí a Bryce toca no metal e tenta empurrar, né? Aí a Nesta, você achou mesmo que isso ia funcionar, senhora? Só empurrar assim, com a mãozinha, Tá certo? né? Aí a Nesta encosta no metal também, aí eles ouvem um baque. Eu acho que ela deve ter feito a mesma coisa que ela fez pra desativar a armadilha lá no começo, né? O E poder. por dentro ela ativou. Aí a parede começa a mover, o Azriel coloca um escudo na frente da Nessa pra proteger ela e fica a Bryce lá, sozinha na frente da porta. Só que ela não consegue sair do lugar, porque ela observa a parede se mexer, as pontas da estrela vai expandindo, depois retorcendo, e aí forma um triângulo na ponta mais baixa da estrela, para eles poderem entrar. Detalhe, porque é uma porta de 9 metros de altura e de Muito 9 alto metros ainda. de largura. Então, se a gente coloca aí que no máximo 2 metros de altura teria
o Asriel, então é uma coisa gigantesca, né? É um 9 super Asriel. portão maciço. E Pois é. realmente aí abre uma porta triangular, provavelmente do tamanho deles, né? É a Uhum, última coisa até encerrar. É aonde encerra o uhum. capítulo, inclusive, né? Isso. Eu só deixei junto pra gente seguir o raciocínio, né? E aí, dentro desse capítulo, tem o momento do povo Uhum. lá da Rainha Víbora, uma cena em que o Tarion encurrala a Dragoari no banheiro e faz uma espécie de ameaça pra ela não matar o Ethan, que provavelmente seria ela que ia competir com ele, porque ela era a Uhum. lutadora mais forte da Rainha Víbora. E eles já estavam ali há 24 horas, né? Olha como o tempo passa lá dentro Passa. esperando Uhum. ver quem seria o oponente do Ethan, já que ele não se dignou a perguntar. Enfim, né? Se ele tivesse, Uhum. talvez a luta ele não teria concordado, mas já era. Aí a Ari diz: eu não recebo atas de você, eu não vou aceitar você decidir como é que eu devo conduzir minhas lutas. E o Tyrion ameaça ela mais uma vez: olha o tanto de gente que vai atrás de você se você machucar o Ita, que não sei o quê. E ele vai até meio violento, né? Apertando o braço dela e Uhum. tudo. E eu Sim. achei interessante a fala da Ari aqui, porque ela pergunta: e eu? E você vai falar a mesma coisa pro Ethan pra não me machucar? Aí ele não entende, né? Ué, mas você é um dragão, caramba. Você não precisa de preocupar com isso, né? Aí ela só dá aquela Mas risada dá uma sem dorzinha aqui sentimento, né? dentro. É, eu me Uhum. compadeci da situação dela. Triste. Uhum. Mas enfim, aí o Tyrion, né, só aperta o braço dela mais forte quando ela disse que era o trabalho dela, que ela tinha um acordo com a Rainha Vibra. E aí ele acusa ela, né? Ah, né, você quer sempre sair como a melhor, não sei o quê. Aí ela diz, meu filho, nada disso, eu não quero me envolver com você, esse grupinho de conspiradores seu, não, e vai morrer todo mundo e tal. Enfim, aí acaba ela, sai, Latari vai embora, e aí o capítulo se encerra realmente na parte em que eles descobrem a porta gigante lá, a Nesta, Bryce e o Asriel. E esse é o nosso resumo. Agora a gente vai às curiosidades, comentários e indicação do livro. Você tem curiosidades? Algo que Eu você queira tenho. acrescentar Eu primeiro e achei que que eu não depois eu vou. teria, mas essa aqui eu comecei a treinar meu olhar. Primeiro, eu acho interessante a Sarah trazer essa questão de ser deusas, né? A mãe, como eles falam, né? Porque isso é uma Uhum. coisa muito presente, parece, no paganismo, antes do cristianismo tomar conta, né? Historicamente falando, no nosso mundo. Sim. Então, eu acho que era uma presença realmente muito forte em mitologias mais antigas e na cultura mesmo de outros povos. Então, eu acho legal esse resgate que ela faz. Mas o que mais me chamou a atenção, primeiramente, foi outra diferença dos feéricos de Midgard e dos feéricos do mundo original, que é a Uhum. menstruação. A menstruação acontece todo mês, aparentemente, se eu entendi do que a Lídia estava descrevendo, né? Que todo mês ela Verdade. menstrua. E já Uhum. nos féricos ali de Prithian, É não. raríssimo, É né? de 6 em 6 meses. É um Ah, ciclo é de mais 16. intenso, dói mais e mais destruidor, mas Uhum. é uma frequência diferente, né? Isso talvez mostre a evolução ali Uhum. diferenciada das duas espécies que, de fato, né, foram se movimentando de forma diferente e evoluindo de forma diferente. Tu tinha Foram reparado nesse detalhe? caminhando muito mais com os humanos, né? Porque os féricos originais indo para Cotar, eles pouco convivem com os humanos por conta da muralha, ou pelo menos Uhum, até um ponto da história, né? Toda essa separação existia. E aí já não, né? Em Midgard nós temos ali a casa em que tem os humanos, e os humanos uhum, menstruam mensalmente. E a Sara tem o conhecimento, inclusive, que quando mulheres convivem, o ciclo sintoniza. Vai uhum, saber se não foi algo assim que a Sarah também pensou. É óbvio que não é um ponto importante para a história, mas dá uma brecha para imaginar que pode ter acontecido exatamente. isso, né? Os féricos convivendo com humanos e essa coisa Uhum, tão humana atingiu os féricos. exatamente. Eu descobri uma coisa legal também, né? A espada se chama Aster na tradução, né? Em inglês a gente já comentou que é Star Sword, colocou Aster na tradução, e eu esses dias estava lendo um outro livro que descobri que esse nome Aster é o nome de uma flor também. Agora, se tem alguma relação com a escolha, eu já não saberia dizer. Porque não deu tempo de Uhum. pesquisar os detalhes da flor, os significados e tudo mais. Mas é o nome de uma flor. Então, pode ser algo ao ver, né? Talvez eles não escolheram esse nome para tradução à toa, né?
deixar guardado no caderninho, porque eu fiquei de tentar entrar em contato com as tradutoras Uhum, de Cidade da Lua Crescente e tentar entender pelo menos uhum, a direção desse nome. E agora a sim, gente tem um outro significado. Uhum, pois é. legal. Outras coisas que eu reparei é a semelhança de Urd, que é a deusa do destino, e o Uhum, Weird, que é a deusa lá do trono de vidro. É um dos deuses. uhum, E aí tem um momento que a Nesta tenta pronunciar umas palavras que a Bryce diz e mostra que o sotaque dela muda. Eu pensei até que talvez esse Urd e o Weird pode ter sido uma variação do sotaque ao longo do tempo, já que também temos féricos que uhum, migraram desse mundo de Trono de Vidro para Midgard e ficou uhum, Urd. E pode muito bem ser o mesmo deus ou a mesma divindade. Só uhum. mudou o sotaque, a forma de escrever e a variação mesmo. Ai, Sara, responde isso pra gente um dia. Não é? Porque existe a Né? possibilidade. No final do livro vai ficar mais claro também as referências, né? De onde que Sim. algumas coisas podem vir. Mas essa aí é uma observação que eu faço do sotaque mesmo, e que isso poderia Uhum. indicar que são a mesma divindade. E mais outros dois detalhes que eu vi foi o nome do Cormac, né? Ele tinha um nome, assim como a Lídia, um nome da Ófion, para não identificá-lo, né? Dar o nome da pessoa em si. E o nome dele é Agente Silverbow. Também não traduziram. Mas para quem tem Uhum. curiosidade, Silverbow é arco prateado, Silver Bowl, né? verdade. Então, Uhum. eu achei interessante para quem tinha essa Interessante. curiosidade. Por isso que eu não entendi que traduziram o nome do Room, né? Ficou Noite, sendo que o da Lídia ficou igual, o do Cormac ficou igual, Verdade. né? Uhum. E a Sim. última coisa que eu gostaria de comentar é, eu estive nas redes nesses últimos tempos acompanhando, né, a repercussão de Crescent City, tanto aqui no fandom brasileiro quanto no do exterior. E eu estou vendo em alguns perfis literários o pessoal criticando que a Feyre não apareceu e que estão Uhum. reduzindo ela à imagem de, ela virou uma mãe e ela não apareceu em Crescent City 3, como assim? Uma personagem tão poderosa, mas parece todos os grãos senhores, não está aparecendo na série. Então, assim, podemos fazer uma reflexão sobre isso, João. O que que tu acha que poderia estar deixando o Hum, pessoal tão indignado assim da Feyre não aparecer? E se a Sarah decidiu não colocá-la, quais poderiam ser as razões? hum. Você pensou em algo, Amanda? Olha, Porque eu aqui eu pensei vou muito assim. prática. Eu vou ser muito prática. E aí as pessoas falam, nossa, Vânia, como assim? Não, Porque o pode falar o seu protagonista. primeiro. Por mim, aí, quem sabe a gente até tem a mesma opinião, né? Que eu Eu imagino que vi, provavelmente. eu vi pelo menos uma teoria de uma pessoa, de uma conta que eu acompanho, que fez Uhum, collab com a Cotar Brasil. E na teoria ela falou que a Feyre pode estar grávida, então, grávida, protegida, distante, o Weasley coloca ela ali. Que abre para 300 milhões de teorias? Abre. Só que eu ainda fico pelo senso prático. Não era uma história para Feyre aparecer ali. Definitivamente não era. O Reese, ele é o comandante maior, é ele que toma as maiores decisões. Então, ficaria muito estranho na narrativa se toda hora, porque isso foi ideia do Reese e da Feyre. A uhum. Feyre não aparece desde o É, início, mas isso foi assim, se a gente complicado, considerar como é a né? relação deles, o Riz também sempre informa ela das decisões dele, né? Então, pode ter citado o Rissand ali porque ele ficou se gabando que ele dava certo, Uhum. mas foi conversado com o ciclo íntimo todo, né? Existe essa Sim, possibilidade. E tem e outra questão também que eu acho interessante a gente lembrar aqui, que é a Feyre e o Riz, eles são os chefes da galera, gente. Eles não têm que fazer esse tipo de trabalho. Isso aí era quem são os súditos deles que vão fazer. O papel deles é governar. E como é uma tarefa que não é necessariamente defender Velares, por exemplo, que com certeza, se fosse esse o caso, apareceria o Riz, a Feyre e todo mundo protegendo a cidade, é uma missão. Então, como missão, eles enviam quem são os guerreiros mais adequados para isso. exatamente. No caso, Asriel e a Nessa se encaixam muito bem com uma missão de exploração, né? A Nessa tem experiência agora sendo Valkyria, o Asriel nem se Uhum. fala, né? Como mestre espião, ele sabe muito bem se esconder informação. E a Nessa já é bem E fechada por si só também, né? o Asriel Então, estava com a Aster e com a reveladora da verdade que elas se atraem. Então, uhum, assim,
Nesta, ela é feita, a tatuagem é feita, condiz completamente com o raciocínio de enviar os Sim. dois. Foi E uma fica. escolha sábia dos dois. E tem outro detalhe que a gente tem que considerar de chamas prateadas, que é como que a gente ia botar a Feyre ou o Rhys pra ir numa missão dessa e vai que alguém se machuca. Tem que lembrar que eles fizeram aquele laço de parceria bem complicado de se um morre, o outro morre também. Então, Exatamente. aí eles estão meio que complicados agora, né? Onde um vai, o outro tem que ir junto. Ou, se tá separado, não arriscar que eles estejam Sim. correndo risco de morte. E, Então tem esse então, outro fator aí eu vejo que para pesar. são todas coisas possíveis da gente pensar. E, mais uma vez, dar o direito da autora de fazer o que ela acha certo. E ali ela quis contar pela perspectiva dos três, os dois que estão conduzindo a história junto com a protagonista, sendo que tudo acontece no ponto de vista da Bryce. Bryce não conhece Vera. E Bryce tudo não indica conhece... também, né, que a história da Feyre e do Rhys terminou no terceiro livro, né, o que era o foco neles. E a Feyre também sempre foi uma pessoa muito simples, se a gente lembrar lá do primeiro livro qual era o sonho dela, era ter uma vida pacata, pintando, ficando com o pai dela. Então, talvez agora, pelo menos nesse momento da vida dela, em que o Nyx acabou de chegar, que ele é muito novinho, faz todo sentido também. Ela não tá super envolvida com algumas outras coisas, porque ela quer aproveitar essa fase, né? O bebê cresce rápido. Eu entendo super o lado mãe dela também aflorando agora. Então não é que ela talvez nunca mais vai aparecer, mas realmente para essa passagem de Crescent City eu acho que foram escolhas estratégicas deles como governantes mesmo mandar a Nesta e o Azriel. Plausível. Foi bem plausível, realmente. E tem mais alguma curiosidade que eu queria só ler uma pequena passagem? Pode ler. Para compartilhar uma curiosidade. Lembra que eu comentei com você e isso você acabou de trazer à tona novamente, né? O Silver Bowl, né? O agente Silver Bowl. Não foi traduzido, a Daybright que não foi traduzido, Night, que nesse livro ficou Night e Noite, e que, a meu ver, né, faltou um pouco do trabalho de revisão aí, de só deixar Night, né? Mas teve uma coisinha, é uma coisa tão pequenininha, mas fica uma curiosidade, né, para quem se pergunta por que o Acotar Brasil lê antes, por que eu, né, sou a pessoa responsável por fazer a leitura antes, por detalhes como esse. Tem uma... aqui, ó. Azriel e Nesta também se me cerram os olhos por causa da luz forte, aquela passagem do celular. Da foto, e o celular voltou a desaparecer, após novamente ser enfiado no bolso de Nesta. Tem uma imagem escondida dentro da capa, acrescentou Nesta. Você com outras 3 fêmeas. Essa palavra tem uma imagem que a Nesta falou, veio para mim como tem uma foto. Só que foto é interessante. Porque como que a Nesta ia saber o que é uma foto? E era uma foto, só que é uma foto para Bryce. Talvez fosse foto no inglês, chegou para nós como foto. Talvez a Sarah não se atentou, a revisão de lá não se atentou. É porque pode ser usada, tem uma palavra que se chama picture, que a gente pode usar para os dois sentidos, tanto para foto quanto num quadro, numa imagem como um todo. Então tem que ter esse cuidado, né? Como na nossa língua a gente tem significados distintos para essas duas coisas. Muito legal, Van. Eu nunca ia ter percebido se você não tivesse contado. Poderia ter ficado foto, ninguém ia... Tem quem ia falar, nossa, foto, a Nesta tá falando foto, mas foto é uma coisa tão humana, né? Ela nem sabe pronunciar isso, né? Parando pra pensar. É um conceito tecnológico, inclusive, porque não é uma pintura igual a irmã dela faz, a Fela. Foto é uma foto. Tanto que depois a Bryce explica o que é uma foto, o conceito da foto. Quando a Nesta vê aquilo, não tem como ser foto. Para Nesta é uma imagem. Então são pequenas coisas que eu preciso ver e eu posso dar uma ajuda. É esse o meu papel como leitora. E ver alguns detalhes, como eu falei, os lobos ferais, eles trocaram, não ia ser mais lobos ferais. Gente, vocês trocaram o termo, vamos manter o que era lá, senão ia ficar lobos sanguinários. Nem ferais e nem sanguinários, que você já explicou que a tradução também poderia ir para outro caminho.
Sim, seria Lobos Mas Temidos, né? Lobos Uhum, Temidos. E para exatamente. não confundir tanto a cabeça da gente, eles mantiveram a tradução do segundo Uhum. livro. Eu Mas eu achei achei legal também a questão de derrotar o verme de Midgard, né? Se a gente olhar como a Feyre fez e como a Nesta fez, são abordagens muito diferentes, porque a Nesta usou as magias do caramba lá para pegar o bicho. A Feyre, a humana, se meteu Uhum, na lama lá e conseguiu fazer a armadilha de osso. Não sei como se era o mesmo bicho, mas eu acho que né? só falta a Elaine agora dominar um verme de Um Midgard, verme. porque as duas irmãs Argeron já pegaram um. Vai saber se não tem um terceiro É. escondido aí sobrando pra Elaine Um, destravar os poderes dela de alguma maneira, né? Ia ser um legal. ritualzinho aí, né? É, Acabou se tornando mesmo sem querer um ritual. pois é. Mas eu acho que de curiosidade que eu tinha para essa passagem é isso. Talvez tenhamos Eu mais também. nos próximos capítulos, porque é uma coisa muito histórica que vai chegar, né? Eu acho que É. conseguimos encerrar bem até o capítulo 13, né? Tanto Uhum, o resumo, as observações e as curiosidades. E eu sei sim. que hoje você novamente tem uma indicação, mas Ah, diferente eu da terei semana várias, né, gente? Já que a eu gente não está li. gravando, eu tô fazendo um compromisso aqui de ler um pouco mais, para a gente sempre ter um livro novo para indicar toda semana. Esse livro se chama Cinder. Eu estou lendo com o Clube do Livro, que a gente tem no meu perfil também. E para quem gosta de Trono de Vidro, gosta de recontagem de contos de fadas, vai gostar muito, porque ele é baseado na história da Cinderela. A personagem Uhum. principal dá uma vibe Celaena Sardothien lá de Trono de Vidro. E é uma Cinderela futurística. Eu não era uma pessoa que, se você me pede assim, lê uma distopia aí, lê um livro futurístico. Na adolescência eu lia muito, mas hoje em dia não é um gênero que eu, por escolha própria, teria pegado. Mas como no clube a gente tem essa variedade de livros, né? Cada vez a gente varia um pouco. Aí eu me dei essa chance e ainda bem que eu fiz isso, porque eu devorei a história de tão boa que é. O livro não tem nem 300 páginas direito, assim, é 300 e poucas. E simplesmente a história é fantástica. Tem uma espécie de pandemia acontecendo também. Tem vários Uhum. planetas e tem gente que mora em outros planetas e visita ali. Tem gente que mora na Lua, no Marte. E a Cinderela é uma mecânica. É totalmente diferente, é outra vibe. Mas é muito bom, gente, porque Legal. vai revelando os segredos, assim, tem um monte de mistério que ela não sabe sobre a própria vida, onde é que ela veio. E por isso que dá Uhum. essa vibe de Trono de Vidro, eu acho, porque a história segue um curso parecido com o que a gente vai descobrindo ao longo dessa saga. Eu acho assim que todo fã da Sarah possivelmente vai gostar, porque a Seria. escrita é fluida, a história é muito Uhum. interessante, muito emocionante. O romance, ele é mais lento no primeiro livro, né? É uma coletânea, parece, mas eu não li os outros ainda. Mas esse primeiro livro eu gostei muito. O romance foi mais lento, como é de se esperar, né? Porque é um livro mais focado em destrinchar o universo do que necessariamente eles ficarem juntos imediatamente. Mas já tem Sim. aquelas faísquinhas ali começando. Então, tudo indica Uhum. que possivelmente no segundo ou terceiro já tenha algo mais sólido entre eles. E eu gostei muito, assim, do livro como um todo. Então, fica a indicação de hoje, o livro Cinder, da autora Marissa Mayer. Se eu Foi? não me engano, tem no Kindle disponível, porque é um Ah, livro de 2012, 13. Foi um dos primeiros livros que ela escreveu. E ela tá escrevendo ainda, viu, gente? Essa mulher tem muito livro. Tudo então, recontagem. Eu fiquei maravilhada, porque tem um que era. Tem um livro dela que já estava na minha lista, mas até então eu não tinha dado muita chance, assim, né? Porque tinha um título parecido com o Gilde, que eu já tinha lido. E o nome desse livro é Gilded. Eu falei, será? E aí descobri que é uma recontagem da história do Rumpelstiltskin. Então, não sei se é bacana, se volta. Então é isso, gente. Leiam Cinder, que inclusive é o nome da personagem, tá? Então na tradução ficou o mesmo nome do livro também. Vale muito a pena. E depois contem pra gente o que vocês acharam dessa indicação, se vocês surtaram que nem eu com aquele final. Eu já preciso ler o segundo porque é simplesmente muito bom. Eu vou adorar saber eu, o que vocês acharam. eu achei a pegada interessante, mas prometo que na semana que vem eu também trago uma indicação, porque as duas Com foi da certeza. Amanda, então semana que vem vai ser minha. Eu também tô lendo. Sim, Coisas do senhora. Apocalipse me indica. Combinado, então. Mas eu já vou separando, tem uma lista dos livros até que eu li no ano passado, que são indicações bacanas. Então, sem indicação a gente não fica. Não vai ficar.
Então, eu Exatamente. acho que para hoje é isso, gente. Se vocês quiserem comentar alguma coisa das curiosidades dessas passagens, deixem aqui para nós sobre as curiosidades que a gente trouxe hoje. E no mais, acho que a gente vai se ver muito em breve de novo com o capítulo 17 ao 20, onde a gente vai descobrir muita coisa. Agora os planos arquitetados entrarão em ação. E talvez, ou os capítulos até podem, capítulos não, os episódios, Amanda, é algo que a gente vai ver e vai passar para vocês. Porque pode ser que comecem a ficar mais longos os nossos episódios, porque as análises vão ficando maiores. Mas aí a Sim, ou gente a gente vê, reduz a né? quantidade de capítulos também, né, para não ficar uma coisa exaustiva. Vamos Mas sentir vamos para sentindo. apresentar no próximo. Uhum. Exatamente. Amanda, então, muito obrigada pelos seus resumos e a gente se vê na próxima semana. Com certeza. Semana que vem estamos aí novamente com um novo episódio para vocês. E, gente, ótimo dia para todos. Conversamos no próximo episódio. Ótimo dia para vocês, féricos e féricas. Um super beijo, até o próximo.